Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes em estar mais uma vez convosco no nosso programa Reflexão Bíblica, onde temos a oportunidade de meditar em um texto na Palavra de Deus. Agradecemos também ao nosso pastor Ailton José Alves, nosso pastor presidente, pela oportunidade de estar convosco, compartilhando este momento. Gostaríamos de convidá-los para um texto na Palavra de Deus, na primeira carta que Paulo escreveu ao jovem ministro Timóteo, capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo de número 12 ao versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, amigos, ouvintes, estamos diante de um texto que podemos chamar de o testemunho pessoal de Paulo. O apóstolo Paulo, ele aqui escrevendo ao jovem Timóteo, ele está dando palavras de testemunho da sua vida, e ele diz, começando no versículo 12, e dou graças. Então, este testemunho, em primeiro lugar, é um testemunho de gratidão, porque ele começa agradecendo, ele diz, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Paulo está agradecendo. A gratidão é um sentimento do coração que agrada a Deus. Deus se agrada quando a pessoa expressa a gratidão até Ele. Quando a pessoa não expressa gratidão, Deus não se agrada. É tanto que nos evangelhos vai narrar que Jesus uma vez curou 10 leprosos. Os 10 leprosos lhe pediram, gritaram, pedindo cura. Jesus disse, vocês devem ir ao sacerdote. E a Bíblia diz, enquanto eles iam, eles foram curados. Ao identificar que estavam curados, a palavra de Deus diz que somente um deles voltou para agradecer ao Senhor Jesus. E aquele que voltou para agradecer ao Senhor era inclusive gentio, estrangeiro. E a palavra de Deus diz que Jesus disse, onde estão os 9? Não foram 10 os que foram curados? E aquele que voltou com gratidão, Jesus disse a ele, vá em paz, a tua fé te salvou. Então veja como o próprio Senhor Jesus, ele demonstra que gosta da gratidão. Deus também, Deus gosta da gratidão. É tanto que o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, o agradecer a Deus, se você se deter para ler
textos paulinos, as cartas que Paulo escreveu, você vai notar, a gratidão está sempre presente. Paulo estava grato a Deus. Tem pessoas que depois que recebem benefícios de Deus, se esquecem dos benefícios de Deus, se esquecem de agradecer, se esquecem de demonstrar gratidão a Deus pelos seus benefícios. Então Paulo, ele vai dar o seu testemunho, mas o primeiro que vemos que o seu testemunho é um testemunho de gratidão. Ele diz: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A palavra ministério traz o significado neotestamentário de serviço, trabalho, né? Uma tarefa, ser designado para fazer algo. Tudo isso significa ministério, serviço. E Paulo disse, ele me colocou no serviço dele. E eu quero agradecer a ele. O versículo 13, ele continua dando o seu testemunho. Ele diz, justo a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor. Veja que Paulo, ele está dando o seu testemunho pessoal. Ele não, nesse caso aqui, ele não está falando de outra pessoa, ele está falando dele mesmo. Ele diz 3 coisas que aconteciam com ele, o que era seu caráter. Ele diz, eu era blasfemo, perseguidor e opressor. Todos sabem a história de Paulo, o apóstolo, que ele foi criado aos pés de Gamaliel, que ele era um fariseu, doutor da lei, conhecedor do Antigo Testamento, especialmente do Pentateuco, um homem muito religioso, pode até se dizer extremamente religioso, a ponto de que, sendo ele contemporâneo do próprio Senhor Jesus, mas ele não acreditava, ele não cria imediatamente em Cristo. Quando surge a igreja, Paulo, ele persegue a igreja. E eu quero dizer aos irmãos e amigos ouvintes que esta perseguição, para Paulo, ele pensava na religiosidade dele, que ele estava até fazendo bem. E ele diz, eu era 3 coisas, eu era blasfemo, possivelmente porque ele em algum momento deve ter falado mal da pessoa bendita do Senhor Jesus, porque naquela época se espalhou várias notícias sobre Jesus e algumas que foram espalhadas eram que ele era uma pessoa que queria substituir Moisés, queria ser maior do que Moisés, não obedecia à lei, etc. Que a gente sabe, analisando biblicamente, que era falsidade, mentira dos perseguidores de Jesus. Mas Paulo, por ser um estrito cumpridor da lei mosaica, ele entra também por este caminho, a ponto de dizer, eu era blasfemo, eu era perseguidor e opressor. Quando Estevão é apedrejado, a Bíblia vai dizer que Paulo estava presente consentindo na morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Mas Paulo, ele vai dizer assim, tudo isso eu era, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente. Essa palavra ignorante, do verbo ignorar aqui, não é uma pessoa brava, apenas bravo ou violento, mas aqui é uma pessoa que não sabe, não tem noção, não tem conhecimento. Paulo estava dizendo, eu não sabia, eu não entendia, eu não percebia, eu não compreendia. Eu fiz ignorantemente na incredulidade, ou seja, a minha incredulidade me cegava, a minha incredulidade fazia com que eu não visse, não enxergasse, não entendesse quem é de fato o Senhor Jesus. Mas é muito interessante que após a conversão de Paulo, Paulo é um ferrenho defensor da pessoa de Jesus e da divindade de Jesus. Ele entende de maneira clara, de maneira perfeita, mas ele passou por um processo de conversão que não foi muito fácil. Mas ele, no seu testemunho agora, ele está dizendo a Timóteo, Timóteo, eu alcancei foi misericórdia, porque eu era blasfemo, perseguidor e opressor. Quando em Atos, no capítulo 9, que narra a sua conversão, a palavra de Deus diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe
cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, preste bem atenção, como era a vida de Paulo, esse era o dia a dia de Paulo, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém, ou seja, uma perseguição, e Paulo estava de frente. Paulo disse: não, eu quero uma carta do sumo sacerdote, eu quero uma autorização, é que eu vou a Jerusalém, eu estou indo para Damasco, e onde eu encontrar pessoas que seguem a Jesus, eu quero prender, eu não quero saber se é homem ou se é mulher, e vou levar preso, cativo para Jerusalém. Era esse o plano de Paulo, porque Paulo ele mesmo disse: eu era blasfemo, perseguidor e opressor. Quando chega no versículo de número 3, Atos 9, o versículo de número 3 diz: e, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Interessante agora, eu quero chamar a sua atenção. Ele não sabia ainda quem era, mas ele já chamou de Senhor, porque ele entendeu que quem estava falando com ele era uma autoridade maior do que ele, e tem mais poder do que ele, a ponto de fazer ele cair por terra. E disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então vemos aqui, Paulo está dizendo a Timóteo: era isso que eu era, Timóteo. E aqui Lucas está narrando em Atos 9, aquele momento crucial. Ninguém acreditava na conversão de Paulo. Ninguém acreditava. Paulo sofreu, mesmo após ser convertido, e no processo da sua conversão, Paulo sofreu muito, porque Paulo, por ser o que ele disse, blasfemo, perseguidor e opressor, a fama de Paulo era muito grande, como um grande perseguidor da igreja. A fama dele era tanta que o próprio Ananias, ele vai dizer, 9 e 13 de Atos, quando Deus fala para Ananias conversar com Paulo, orar por ele para que ele possa ver. Versículo 13 diz: e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Veja que a vida de Paulo, de blasfemo, perseguidor e opressor, era conhecida. De muitos ouvi acerca deste homem, esse Paulo, Saulo de Tarso. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então os irmãos, os amigos podem ver. Ninguém acreditava na conversão de Paulo. O próprio Ananias, que foi um partícipe, que foi um instrumento de Deus neste processo, ele se tornou, ele chegou a dizer a Deus: Senhor, como é que eu vou falar com um homem deste? Este homem, ele é perseguidor, este homem é mau. Toda notícia que eu tenho deste homem é que ele persegue os teus santos lá em Jerusalém. Mas Deus disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Eu não sei o que você é para alguém, ou que concepção alguém tem de você. E de repente, como Paulo, eles têm até razão, porque tinham razão, a fama de Paulo tinha razão, porque de fato era blasfemo, perseguidor e opressor. Mas aos olhos de Deus, e isso foi o que Deus estava dizendo a Ananias: Ananias, você o vê como blasfemo, perseguidor e opressor, mas vai, porque para mim, note a expressão, para mim, disse Deus a ele,
para mim, ele é um vaso escolhido. Para alguém você pode ser alguma coisa, mas para Deus você pode ser algo diferente do que alguém está vendo. Porque Deus, como trouxe uma nova vida a Paulo, Saulo de Tarso, ele pode trazer uma nova vida a você também. E Paulo vai dizer a Timóteo, eu era, isso mesmo, blasfemo, perseguidor e opressor. Mas Paulo não ficou também fazendo um inventário da sua vida pregressa, como a gente escuta às vezes, da sua vida de pecado, fazendo relatos emocionantes para emocionar Timóteo, dando detalhes do que ele era. Ele menciona com o fim de testemunhar. Ele faz uma menção rápida, mas ele não se detém. Como de hoje, lamentavelmente, muitas pessoas, eis alguma coisa, às vezes entra em tantos detalhes desnecessários para contar os seus testemunhos de vida, mas a gente não vê Paulo fazendo inventário ou detalhando o dossiê completo da sua vida pregressa, da sua vida pecadora. Não, ele a menciona, mas ele a menciona para dar testemunho do poder de Cristo, glória a Deus, para dar testemunho do poder do Evangelho. Aí ele diz, olha, justamente eu, diz ele, eu era era blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia. Note que ele cita a vida passada dele, ele não esconde, mas ele tampouco detalha muita coisa, porque não tem necessidade mais. Por que não tem? Ele diz, eu alcancei misericórdia, minha vida foi transformada, minha vida foi mudada, e eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Então foi um testemunho de gratidão, mas foi um testemunho também de salvação. Versículo 14 diz, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, este testemunho é de gratidão, este testemunho também é de salvação. Quando fala graça, fé, amor, são elementos imprescindíveis no processo da salvação. E Paulo, ele está dizendo, esta graça me alcançou. E o próprio Paulo vai dizer a Tito, no capítulo 2 e o versículo 11, da carta que ele escreve ao jovem ministro também Tito, ele diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, quando Paulo fala de graça, Paulo fala de salvação. Ele vai dizer aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo menciona, e a graça do nosso Senhor superabundou. Foi mais do que abundante para com ele, pela fé e no amor que está em Jesus. Então, é um testemunho de gratidão, é um testemunho de salvação, mas é também um testemunho de transformação. Lamentavelmente, vivemos dias em que existem muitos cristãos nominais, que talvez citem a estas palavras de Paulo de maneira superficial e sem demonstrar uma mudança de vida. Veja que o testemunho pessoal de Paulo, em primeiro lugar, foi de gratidão. Em segundo lugar, de salvação. Mas em terceiro lugar, de transformação. Os versículos 15 e 16 vão dizer assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Só dando uma pausa. Quando Paulo fala de apóstolos, Paulo diz, eu sou o menor dos apóstolos. Quando Paulo fala de pecadores, Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. Você veja o caráter cristão de Paulo, você veja como era Paulo. Que tem pessoas que gostam de se comparar, né? E tem gente que se comparou com pecadores ou com apóstolos. Aí Paulo, quando ele menciona apóstolos, e é um entre eles, ele diz, eu sou o menor. Dos apóstolos, existe a classe dos apóstolos? Existe, tá. Deles eu sou o menor, diz Paulo.
E os pecadores? Existe a classe dos pecadores também? Existe. Deles eu sou o principal. Então, Paulo está demonstrando o poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho. Paulo está dizendo, se o Evangelho transformou a mim, que eu sou o principal dos pecadores, na sua linguagem, no seu testemunho, ele está dizendo que o Evangelho pode alcançar você, sua família, seus parentes, seus amigos, seus colegas, seus vizinhos. Ele está dizendo que isto é o poder transformador do Evangelho. É um testemunho de transformação. Versículo 16 vai dizer, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, dizia ele, que sou o principal. Ele volta a dizer que ele é o principal dos pecadores. Por que Paulo tinha esse senso de percepção, de ser o principal dos pecadores? No contexto ele já disse, eu era blasfemo, perseguidor e opressor. Por isso que ele menciona o principal dos pecadores. Outra vez, quando ele falava de apóstolos, ele dizia, dos apóstolos eu sou o menor. Quando ele falava de pecadores, ele dizia, dos pecadores eu sou o principal. Né? E ele disse, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, esta palavra significa paciência longa, que Deus foi longânimo com ele, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. É um testemunho que Paulo está dando, e Paulo está dizendo, em outras palavras, em palavras simples, Paulo está dizendo, o que Deus fez por mim, ele pode fazer por você. Transformou a minha vida, pode transformar a sua. Fez com que eu alcançasse misericórdia, pode chegar misericórdia para você também. A graça me alcançou, a graça pode alcançar você também. Por isso que Paulo está dizendo, haviam de crer nele para a vida eterna. Então, é um testemunho maravilhoso. É um testemunho de gratidão, um testemunho de salvação, um testemunho de transformação. Porque, meus irmãos e amigos, se alguém de fato tem um testemunho semelhante ao de Paulo, o apóstolo, então tem que ter transformação na sua vida. A sua vida não pode ser mais a mesma. Seu procedimento, seu caráter, sua forma, seu comportamento, sua maneira, tudo muda. É um evangelho que transforma totalmente o ser humano. E o apóstolo Paulo, ele está dando testemunho de gratidão, de salvação e de transformação. Mas em quarto lugar, esse testemunho pessoal de Paulo a Timóteo, porque ele está escrevendo ao jovem ministro Timóteo, e esta carta foi preservada no cânon bíblico e é inspirada e serve para nós porque é a palavra de Deus. Ele vai dizer, em quarto lugar, a gente pode ver no versículo 17, que além de ser um testemunho de salvação, primeiro de gratidão, de gratidão, segundo de salvação, terceiro de transformação, como já vimos, mas em quarto lugar é um testemunho de adoração também, porque ele termina o testemunho dele adorando, ele termina o testemunho dele glorificando a Deus. Então, muitas pessoas que dizem, talvez, que tem um testemunho, a expressão entre parênteses, mirabolante, ou que chama mais a atenção para si do que para Jesus, ou que chama mais a atenção para si do que para Deus, porque, lamentavelmente, irmãos, vivemos tempos assim, não é? Nos dias primitivos, quem tinha o nome de cristão era perseguido, maltratado, como o próprio Paulo perseguiu os cristãos. Nos dias pós-modernos, não. As pessoas querem ter nome de cristãos, porque parece que hoje, devido ao crescimento, à pregação da palavra de Deus, parece que para alguns, me entendam, parece que é um status, é um título só a mais, né? E tem gente que quer, e tem gente às vezes que diz, não, também vou, e começa a contar os seus testemunhos bem fantasiosos, bem chamando mais atenção para si do que para Deus, dando glória mais a si do que a Deus. Por incrível que pareça, tem gente, perdoe a sinceridade, mas tem gente que diz assim, eu quero dar um testemunho, e quando ele vai dar testemunho, ele não está dando testemunho, ele está falando dele. Ele está glorificando a ele está exaltando a ele está querendo receber elogio. E isso não é testemunho. Testemunho é como Paulo.
Testemunho é como Paulo, um testemunho de gratidão, um testemunho de salvação, um testemunho de transformação e termina com um testemunho de adoração a quem é devida a adoração. O verdadeiro testemunho, irmãos, vai apontar para Cristo, vai glorificar a Deus, vai exaltar a Deus, porque todo mundo vai ver e vai glorificar. Jesus chegou a dizer, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem. Aos que estão fazendo boas obras, não. Glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E o apóstolo Paulo, ele vai concluir o seu testemunho com a doxologia, com uma adoração, com um louvor. Ele vai dizer assim, versículo de número 17, e é nisso que deve resultar todo o testemunho. Um testemunho que não resulta em adoração não é testemunho. É uma história, às vezes é um invento, às vezes é um emocionalismo, às vezes é uma coisa qualquer. Mas o testemunho verdadeiro, como tal qual o testemunho pessoal de Paulo, resulta em adoração. É tanto que o versículo 17 diz assim, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, que tal qual como Paulo, você também tenha um testemunho pessoal para contar, porque todos necessitamos uma experiência pessoal com Deus. Nós vamos orar, você pode tomar a sua decisão e procurar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves, o Templo Central, na Avenida Cruz Cabugá 29, Santo Amaro, Recife, ou uma congregação próxima à sua residência, e ali pode dar o testemunho de que recebeu a palavra e o Evangelho pela programação da Rede Brasil. Ali o irmão vai ser ensinado, orientado a continuar conhecendo mais e mais da palavra do Senhor. Oremos todos. Pai, nós te louvamos pelo momento, Senhor, de trazer uma ministração, uma reflexão, uma meditação na Tua palavra, Senhor. Sabemos que Tu és o Deus que queres que cada um dos seres humanos, cada um de nós, cada uma das pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo, Tu queres que tenham uma experiência pessoal contigo, para ter um testemunho pessoal como o do apóstolo Paulo, de gratidão, de salvação, de transformação e de adoração ao Teu nome, porque Tu és o Rei dos séculos, imortal, invisível, e és real, e és o que vive para sempre, e para Ti seja honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém.